Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O salão de recepção estava iluminado. Guirlandas cintilantes, arranjos impecáveis de flores brancas e uma orquestra tocando uma melodia suave acompanhavam o que deveria ser o dia mais feliz da vida de Elizabeth. No entanto, em vez de ver olhos cheios de amor, ela sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. O noivo Brandon parou diante dela, com um sorriso debochado que denunciava uma arrogância insolente. Em voz alta e zombeteira disse, sério? Quem diria que você conseguiria usar esse vestido sem parecer? Bem, todos nós sabemos que você não nasceu para esse tipo de coisa. Os convidados prenderam a respiração, alguns cochichando entre si, outros paralisados por uma palpável sensação de desconforto. Elizabeth sentiu as bochechas queimarem, não de felicidade, mas de humilhação. Ela sempre acreditara que aquele casamento seria a realização de um sonho, mas agora, diante de todos, esse sonho estava desmoronando. O que ela não sabia era que uma testemunha inesperada se aproximava silenciosamente por trás de Brandon. Um homem cuja aparição mudaria o rumo da noite e viraria tudo de cabeça para baixo. Brandon, perdido em seu próprio desprezo, estava tão absorto em sua própria arrogância que não percebeu a sombra que se aproximava sorrateiramente por trás dele. Um arrepio percorreu a espinha de Elizabeth. Ela ainda não sabia que aquele momento de humilhação desencadearia uma série de eventos que nem ela, nem Brandon, nem mesmo seus convidados poderiam ter imaginado. Brandon ainda estava debruçado sobre Elizabeth, com um sorriso cruel nos lábios, saboreando cada segundo da humilhação dela. Os murmúrios dos convidados aumentaram até se tornarem um zumbido pesado, mas ele parecia surdo a tudo. De repente um ruído agudo soou atrás dele, o tilintar de um relógio de ouro no chão do quarto. Brandon congelou, mas pensando que não era nada importante, mal se virou. E foi ali que ele o viu. Um homem alto e imponente vestido com um terno preto impecavelmente alinhado, caminhava lentamente pelo corredor central. Seus penetrantes olhos azuis fixaram-se em Brandon com uma intensidade quase gélida. O homem emanava uma aura de poder silencioso, mas suficiente para causar um arrepio de apreensão em todos os presentes na sala. Brandon Hunter, disse ele com voz calma, porém autoritária. Acho que você se esqueceu de quem está diante de você esta noite. Brandon caiu na gargalhada, nervoso, achando que era uma piada de mau gosto. E quem é você? Um amigo da noiva? O homem deu um passo à frente, e o murmúrio na sala aumentou ainda mais. Não, sou eu quem tem o poder de mudar esta noite para sempre. E acredite em mim, você não quer descobrir como. Elizabeth olhou para ele, atônita. Havia algo em seu olhar, uma mistura de determinação e justiça, que de repente a fez sentir que tudo poderia mudar num instante. Pela primeira vez desde o início da cerimônia, Brandon sentiu sua arrogância vacilar. E enquanto ele ainda tentava entender quem era aquele intruso, Elizabeth percebeu que naquela noite ela poderia não estar mais sozinha diante de sua humilhação. O homem imponente parou logo atrás de Brandon. Cada passo que dava parecia ecoar pela sala como um aviso silencioso. Os convidados prenderam a respiração, alguns se aproximando um pouco mais para ver o que aconteceria em seguida. Brandon Hunter, o homem repetiu, desta vez em tom mais firme. Você ousa humilhar a mulher a quem prometeu amar para sempre, sem nem mesmo saber quem está atrás de você. Brandon enrijeceu. Virou-se completamente e viu o homem bem à sua frente. Já tinha visto aquele rosto em algum lugar antes, mas não conseguia se lembrar. Quem é você? Gaguejou, a voz denunciando o medo que começava a surgir. O homem deu um leve sorriso, mas nada caloroso. Sou Michael Davenport, advogado e sócio da sua futura esposa, e irmão adotivo dela. Um murmúrio percorreu a sala. Os convidados trocaram olhares surpresos e intrigados. Brandon sentiu o coração afundar. Ele acabará de perceber que a mulher que ele pensava dominar tinha alguém poderoso a protegendo, e que esse alguém não estava nem um pouco impressionado com a sua arrogância. Michael deu mais um passo à frente, colocando uma mão firme no ombro de Brandon. Esta noite você aprenderá que as ações têm consequências e que a humilhação que você está infligindo a Elizabeth voltará para assombrá-lo. Elizabeth sentiu uma mistura de emoções, medo, surpresa, mas, acima de tudo, uma estranha sensação de segurança. Pela primeira vez desde o início da cerimônia, ela não estava mais sozinha. Ela encontrou o olhar de Michael e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Brandon, por sua vez, empalideceu. Percebeu que havia subestimado aquela família, e que sua noite de glória havia se transformado em um pesadelo iminente.
Michael posicionou-se bem ao lado de Elizabeth, sua presença imponente criando um espaço protetor ao redor dela. Brandon, ainda em choque, gaguejou algumas palavras. O que você vai fazer? Michael inclinou levemente a cabeça, seu olhar penetrante fixo nele. Esta noite, vou simplesmente esclarecer as coisas. Disse ele calmamente, mas cada palavra vibrava com uma autoridade que Brandon não podia ignorar. Sem aviso prévio, Michael pegou o celular e fez algumas ligações rápidas. Os convidados observavam intrigados, sem entender o que estava acontecendo. Poucos minutos depois, rostos conhecidos do mundo dos negócios e da alta sociedade entraram na sala, atraídos por uma simples mensagem de Michael. Michael continuou, com a voz mais firme desta vez, tudo o que você pensa que controla desaparece num instante. Sua arrogância não terá a última palavra. Brandon de repente se sentiu pequeno, quase ridículo, diante de todas aquelas testemunhas inesperadas. Os murmúrios na sala se transformaram em sussurros de admiração por Michael e olhares de julgamento direcionados a ele. Até mesmo alguns convidados que antes o respeitavam começaram a desviar o olhar. Elizabeth sentiu seu coração acelerar. Pela primeira vez, ela se sentiu verdadeiramente vista e protegida. Percebeu o alívio em seu rosto e num sussurro quase inaudível murmurou, obrigada. Michael respondeu com um olhar, como quem diz, isto é apenas o começo. Brandon, por sua vez, começou a entender que sua arrogância e desprezo não seriam suficientes para manter o controle. Ele acabará de perceber que a noiva que ele pensava estar humilhada tinha um aliado que não toleraria injustiça alguma. E conforme a noite avançava, Brandon sentiu a situação mudar. Toda a sala agora parecia girar em torno de Michael e Elizabeth, e não dele. Brandon, vermelho de raiva e humilhação, obrigou-se a endireitar a postura. Tentou recuperar a compostura diante dos convidados, mas seus olhos o traíram com medo. Michael, você não sabe com quem está falando, disparou, a voz trêmula apesar de si mesmo. Michael, calmo e imperturbável, cruzou os braços e deu um passo à frente. Ah, eu sei muito bem com quem estou falando. Um homem que pensa que pode esmagar os outros para se sentir poderoso. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem pesadamente no ar. Mas esta noite, você vai aprender o que é se sentir impotente diante da verdade. Brandon se enrijeceu, mas o orgulho o obrigou a responder. E o que você vai fazer? Ridicularizar-me na frente de todas essas pessoas? Michael esboçou um sorriso frio. Exatamente, mas não com palavras. Naquele instante, Elizabeth, timidamente, mas com uma força recém-descoberta, deu um passo à frente e ficou ao lado dele. Brandon, olhe para você, disse ela com uma voz clara que ecoou por toda a sala. Você achou que podia me derrubar, mas é você quem é pequeno. E eu me recuso a ficar calada diante da sua arrogância. Os convidados, surpresos com o desabafo dela, começaram a murmurar, alguns aplaudindo discretamente a coragem de Elizabeth. Brandon hesitou sem conseguir encontrar uma resposta. Ele havia subestimado a força de sua futura esposa e a presença de Michael, mas, acima de tudo, não havia previsto que Elizabeth ousaria se defender. Michael colocou a mão no ombro de Elizabeth, um gesto silencioso de apoio. Juntos formaram uma frente unida e pela primeira vez Brandon sentiu-se isolado, exposto e vulnerável. O equilíbrio de poder havia mudado e era evidente que o desfecho daquela noite jamais seria o mesmo. A tensão no ar era palpável. Brandon ainda tentava esconder o medo por trás de um sorriso forçado, mas cada olhar que recebia o fazia recuar mentalmente. Michael fez um sinal discreto para um dos convidados e, em segundos, um telão gigante instalado para a cerimônia começou a exibir as imagens. Brandon pescou, atônito. Fotos e vídeos de seu comportamento arrogante e mesquinho do passado passaram pela tela, insultos dirigidos a funcionários, casos em que humilhou seus colegas e até cenas privadas que ele considerava confidenciais. Os convidados murmuraram em choque, alguns reprimindo o riso. Elizabeth deu um passo à frente, irradiando confiança. Brandon, disse ela calmamente, mas com uma autoridade impressionante. Esta noite, todos verão quem você realmente é. E eu me recuso a ficar ao seu lado se for para ser tratado assim. Brandon levantou-se abruptamente, vermelho de raiva e vergonha, mas Michael não se moveu um centímetro. Simplesmente colocou a mão no ombro de Elizabeth, silencioso, mas poderoso. A orquestra, ao sinal discreto de Michael, começou a tocar uma melodia solene. Os convidados cativados observavam Brandon lutar com a própria imagem projetada na tela. Cada humilhação passada o atingiu em cheio, e ele finalmente compreendeu o quão cruel e arrogante havia sido. Elizabeth sentiu uma onda de alívio e empoderamento a invadir.
Pela primeira vez, sentiu-se plenamente respeitada, apoiada e livre para falar. Brandon, por outro lado, estava completamente fora de controle. Sua arrogância desmoronou diante da aliança inesperada entre a noiva e seu irmão protetor. A noite que deveria ser seu triunfo, transformou-se em seu pesadelo público. E no fundo, Elizabeth sabia que aquilo era apenas o começo de uma vingança bem merecida. Furioso e humilhado, Brandon tentou falar novamente. Não, não é o que você está pensando. Gaguejou, a voz denunciando seu pânico. Esses vídeos foram tirados de contexto. Mas a sala inteira prendeu a respiração, e nenhum convidado pareceu acreditar em sua defesa. Michael, implacável, deu um passo à frente e encarou Brandon com um olhar gélido. Acreditar que você ainda pode manipular a percepção das pessoas depois de tudo que foi revelado. Isso é ingenuidade, Brandon. Muita ingenuidade. Elizabeth, agora confiante e radiante, deu um passo à frente. Não cabe a vocês decidir o meu valor. Eu mereço respeito, dignidade, e esta noite escolho nunca mais me calar. Ao ouvir essas palavras, vários convidados aplaudiram discretamente. Os murmúrios de apoio aumentaram, e Brandon sentiu seu domínio desmoronar completamente. Ele percebeu que não só havia perdido o controle da noite, como também havia perdido a autoridade sobre a própria Elizabeth. Michael fez um gesto discreto em direção à equipe, e uma série de documentos apareceu sobre uma mesa perto da tela. Eles detalhavam evidências da manipulação e das irregularidades cometidas por Brandon tanto em sua vida profissional quanto pessoal. Os convidados os examinaram incrédulos, e Brandon sentiu seu mundo desmoronar diante dos olhos de todos. Elizabeth respirou fundo e sua voz ecoou pela sala. Este casamento não se trata apenas de um noivado. Trata-se de respeito. E esta noite vamos trazer a verdade à tona. Brandon tentou protestar uma última vez, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Ele havia perdido todo o apoio, todo o controle e toda a dignidade. A vingança orquestrada por Michael e Elizabeth havia se consolidado, e Brandon entendia que não havia volta. Pela primeira vez, a noiva sentiu-se verdadeiramente livre. E enquanto todos na sala assistiam à queda de Brandon, Elizabeth percebeu que sua vida acabará de tomar um rumo que jamais poderia ter imaginado. Brandon, humilhado mas desafiador, recusou-se a aceitar a derrota. Seus punhos se fecharam e uma fúria feroz ardeu em seus olhos. Vocês não vão me pegar assim, gritou ele, sua voz ecoando pelo salão. Este casamento, eu ainda estou no controle. Michael simplesmente o observava calmamente, sem fazer nenhum gesto, como se já soubesse que Brandon não tinha a menor chance. Elizabeth, por outro lado, avançava lentamente, cada passo reafirmando sua confiança e determinação. Brandon, ela disse com a voz clara e autoritária, você achou que o medo e a arrogância poderiam me destruir, mas você não decide a minha vida. Esta noite você não está no controle. Brandon, tomado pelo pânico, tentou um último movimento desesperado. Aproximou-se da tela gigante para desligar a projeção, na esperança de apagar as evidências e recuperar algum controle. Mas Michael, rápido e silencioso, interveio. Com um movimento preciso, impediu Brandon de tocar em qualquer coisa. Veja bem, Brandon, murmurou Michael com uma calma aterradora, a verdade não pode ser apagada, e a justiça sempre prevalece no final. Os convidados, testemunhas da cena, prenderam a respiração. Brandon percebeu tarde demais que estava completamente perdido. Nem mesmo sua arrogância poderia fazer nada contra a aliança entre Elizabeth e Michael, nem contra a verdade que eles haviam revelado. Elizabeth deu um passo à frente novamente, seus olhos brilhando com confiança e uma força recém-descoberta. Este casamento deveria ser o começo da minha vida, não o fim da minha dignidade. Você perdeu, Brandon. E é hora de aceitar isso. Brandon recuou derrotado e envergonhado, incapaz de proferir uma única resposta. O que ele pensava ser um triunfo transformou-se em completa humilhação diante de todos os convidados, e pela primeira vez, ele percebeu que não tinha controle da situação. A noite que começara com sua dominância e arrogância, terminava agora com sua queda espetacular. Elizabeth, por outro lado, irradiava uma força renovada, pronta para assumir o controle de sua vida e mostrar que não precisava do respeito de ninguém. A tensão na sala atingiu o ápice. Brandon, completamente desestabilizado, vagava quase como uma sombra, incapaz de responder aos olhares acusadores que lhe eram dirigidos. Cada sussurro dos convidados pesava em sua consciência, e ele sentia sua posição de poder desmoronar por completo. Elizabeth avançou para o centro da sala, ereta, confiante e radiante. As luzes pareciam se concentrar nela, como se o mundo inteiro reconhecesse sua força recém-descoberta.
Esta noite, disse ela com firmeza, vimos a verdade. Vimos que a arrogância e a crueldade jamais poderão superar o respeito e a dignidade. Os convidados aplaudiram calorosamente, e alguns até se levantaram para demonstrar seu apoio. Brandon olhou para baixo, incapaz de encarar a cena que se desenrolava diante dele. Michael aproximou-se dele, implacável. Brandon, está na hora de você ir embora. Você teve sua chance, e a desperdiçou. Este casamento nunca será o seu triunfo. Brandon tentou uma última resposta, mas nenhuma palavra saiu. Seu rosto denunciava vergonha e derrota. Até mesmo sua lendária arrogância havia desaparecido, substituída por completa impotência. Elizabeth deu um passo à frente e ergueu a mão, não num gesto ameaçador, mas como uma declaração: esta noite escolho a minha vida. E esta vida jamais incluirá alguém que me menospreze ou me desrespeite. Os convidados, testemunhas dessa transformação, aplaudiram com entusiasmo. Brandon, humilhado e derrotado, saiu da sala, enquanto Elizabeth e Michael permaneceram lado a lado, invencíveis e unidos. Pela primeira vez desde o início do dia, Elizabeth sentiu um verdadeiro sopro de liberdade e poder. A noiva humilhada havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher forte e respeitada, pronta para enfrentar o mundo com determinação. No dia seguinte, a notícia da queda de Brandon espalhou-se rapidamente por todos os círculos sociais e profissionais da cidade. Os convidados que testemunharam a cena relataram com admiração como Elizabeth havia retomado o controle de sua vida e humilhado seu marido arrogante diante de todos. Elizabeth, ainda vestindo seu vestido de noiva, estava sentada em seu quarto, olhando as fotos e vídeos da noite com uma mistura de alívio e orgulho. Michael entrou com um sorriso de aprovação no rosto. Você estava incrível, Elizabeth. Esta noite, você mostrou a todos quem você realmente é. Ela sorriu, sentindo uma nova força crescer dentro de si. Nunca mais quero ser silenciada ou silenciada pelo medo. Esta noite me mostrou que posso me defender e que posso escolher minha própria vida. Enquanto isso, Brandon enfrentava as consequências de seus atos. Seus negócios estavam agora sob escrutínio, seus antigos parceiros o encaravam com suspeita e seus amigos mais próximos começaram a se distanciar. A arrogância que definirá sua vida por anos finalmente se voltará contra ele, deixando-o com uma dolorosa sensação de isolamento. No salão onde a recepção havia sido realizada, os convidados continuavam a discutir a noite. Muitos admiravam a coragem de Elizabeth e a estratégia impecável de Michael. Alguns sussurravam que essa aliança entre a noiva e seu protetor havia mudado para sempre a dinâmica dos relacionamentos e o respeito dentro de seu círculo social. Elizabeth se levantou, pronta para sair para o terraço. A brisa da noite acariciou seu rosto e pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu livre e no controle de seu destino. Brandon, apesar de todas as suas tentativas de controlá-la, agora estava no passado, uma figura que ela jamais permitiria que a definisse novamente. E ao cair da noite, Elizabeth sabia de uma coisa: sua vida acabará de dar uma guinada irreversível, e ela não tinha mais medo de ninguém. As semanas que se seguiram foram uma mistura de turbulência e revelações. Brandon, ainda incapaz de recuperar sua imagem, viu sua reputação desmoronar completamente. Seus antigos aliados o evitaram, seus negócios estavam em risco e todas as tentativas de remediar a situação terminaram em fracasso. A queda foi total, pública e irreversível. Elizabeth, por outro lado, estava prosperando. Com Michael ao seu lado, ela não só recuperou sua dignidade, como também conquistou o respeito e a admiração de todos que testemunharam sua transformação. Ela recebeu mensagens de apoio, parabéns e admiração, e sua autoconfiança agora era inabalável. No dia em que ela retornou ao salão de recepção para recolher seus pertences e agradecer aos convidados, a cena parecia quase outra. Não era mais um lugar de humilhação, mas um símbolo de sua vitória. Cada sorriso, cada olhar respeitoso, testemunhava que a noiva agora havia assumido o controle de sua vida. Michael, de pé ao lado dela, colocou uma mão protetora em seu ombro. Você mudou esta noite, Elizabeth, e mudou sua vida. Ninguém jamais conseguirá derrubá-la novamente. Elizabeth sorriu com confiança. E isto é apenas o começo. Agora escolha a liberdade, a dignidade e o respeito, para mim mesma e para tudo que eu fizer no futuro. Enquanto isso, Brandon era agora uma sombra do que fora. Suas tentativas de recuperar a honra foram em vão, e ele compreendeu que jamais conseguiria superar a força silenciosa de Elizabeth e o apoio inabalável de Michael. A noite, que começara com a dominância e a arrogância de Brandon, transformou-se no triunfo retumbante de Elizabeth. Para ela, cada sorriso, cada olhar de admiração,
Era um lembrete de que o verdadeiro poder reside na coragem, na dignidade e na capacidade de se defender. E com o nascer do sol em um novo dia, Elizabeth soube que poderia encarar o mundo, livre e invencível, com a certeza de que jamais seria novamente uma vítima. A noiva humilhada havia desaparecido. Restava apenas a mulher forte, respeitada e vitoriosa.